Antes de começar, pedir desculpa por esta voz assim de cana rachada, mas à segunda-feira é um dia repleto de aulas e falar no cais da piscina para muitos alunos e com outras aulas a decorrer, às vezes a voz sofre. Então hoje é um dia desses. A palestra de hoje, como está ali apresentado no slide, fala-nos sobre anjos e demónios. O que é isto? Que ideia é que nós temos sobre esta nomenclatura, mas principalmente o que a nossa doutrina espírita nos ensina sobre isso. Primeiro, o que é ou o que são os anjos? Na visão católica, que por norma, ou quase toda a gente poderá vir com uma base católica, quando encontra a casa espírita, diz-nos que há a ideia de um anjo bom e de um anjo mau. Pensando nas nossas ações e a cada momento teríamos de escolher entre os dois. Às vezes quando nos falam que temos assim aos ouvidos o anjinho bom que diz uma coisa, o anjinho mau que diz outra, e nós às vezes não sabemos o caminho a seguir. Contudo, a palavra anjo vem do grego angelos, que não é mais nem menos do que um mensageiro. Muitas, eu atrevo-me a dizer todas as religiões, têm anjos sob vários nomes. São seres superiores à humanidade e intermediários entre Deus e os homens. Os anjos revelavam e ditavam preceitos aos profetas. No islamismo foi o arcanjo Gabriel que ditou o Corão a Maomé em 613 d.C. Uma pequena nota e um pequeno parênteses aqui, porque não só do catolicismo falamos. A imagem dos anjos, como conhecemos, tem a sua origem na antiga religião persa. Ou seja, todas as religiões mesmo hão de ter uma base ou vão ter seres superiores que lhes trazem mensagens e assim na Terra os homens poderem continuar a profecia. E o que são então os demónios? Também do grego daimon, que significa gênio sobrenatural. Nas crenças gregas era usado para designar os espíritos dos falecidos. É interessante como num tema como este nos vamos focar mais nesta parte dos demónios e eu filo isso na medida em que vamos perceber como há uma deturpação sobre este título e que com base em tantas escrituras e formas de interpretar o que é escrito, nós deturpamos uma palavra que é tão bonita como gênio sobrenatural, mas nós damos-lhe uma conotação negativa, que são eles estes sinónimos. O Satanás, que significa adversário ou acusador, diabo, espírito da mentira ou caluniador, e Lúcifer, estrela da manhã, astro brilhante ou planeta Vênus. Como é que é possível uma tradução de Lúcifer ser tão incrível, mas para nós tão maléfica? Inclusive, quando temos alguns desenhos animados para as nossas crianças, o Lúcifer é sempre uma personagem menos boa. A utilização do último sinónimo tem origem na citação bíblica de Isaías, que nos diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Antigos intérpretes bíblicos achavam que esta citação se referia ao arcanjo que fora expulso do céu por sua maldade e revolta com Deus. E então, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Na questão 128, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, isto é a ordem que a Igreja Católica dá aos anjos, tem uma ordem, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Os espíritos respondem: não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Acrescentam ainda: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinónimo de espírito ou de gênio, tomámo-lo aqui na sua melhor acessão. Portanto, o anjo bom ou o anjo mau não é mais nem menos do que a escala evolutiva em que nós nos encontramos. E na questão 129,
Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do mesmo modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Jamais um espírito evoluído ou um anjo não teve que passar pela escala de evolução. Deus, o nosso Pai Criador, é tão justo que jamais iria criar logo anjos ou seres perfeitos e outros que necessitariam de escalar a montanha até à perfeição. Isso também vamos ver um pouco mais à frente. Na questão 130, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Somos nós, criaturas encarnadas, com base nas crenças que vivemos desde há muito tempo, que achamos essa possibilidade de Deus ter criado logo seres muito evoluídos e outros menos evoluídos. Mas antes de nós existirmos aqui, como nos explicam os espíritos, muito antes de nós já havia espíritos evoluídos e que precisaram de passar pela escala da evolução. E na questão 131, há demónios no sentido que se dá a palavra? Se houvesse demónios, seriam obra de Deus, mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demónios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Mais uma vez, aquilo que nós consideramos demónio jamais seria criação de Deus. Somos nós, com as nossas más ações, as nossas más práticas, que nos tornamos estes seres menos evoluídos e menos bons. Não gosto de usar a palavra demónio, porque já vimos que demónio é um gênio. E ainda no outro livro que faz parte da codificação, O Céu e o Inferno, no capítulo 9, os espíritos esclarecem que nem anjos nem demónios são entidades distintas. Por isso é que a criação de seres inteligentes é uma só. Deus criou-nos iguais e à sua semelhança. Resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Nos primeiros graus da evolução, é expectável que exista, portanto, ignorância e maldade, pois são classes inferiores onde se destacam espíritos profundamente propensos ao mal. A estes pode-se denominar demónios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. São espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Portanto, não é porque agora um espírito se encontra nesta escala de evolução, imperfeito, com malefícios, que não vai ser capaz de, no futuro, chegar ao cimo da montanha, como falámos, e não pode mesmo ele regenerar. Deus é tão bom, tão bondoso, tão poderoso, que nos dá esta possibilidade, porque é nosso livre-arbítrio e a nossa escolha estar no degrau que escolhemos estar na evolução. Os demónios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. Assim, em termos de resumo, que é mesmo pequenino este conhecimento que vos trago hoje, porque aquilo que eu quero que levem daqui é que possamos pensar interiormente e de uma forma justa, virados para nós mesmos, em que lado desta pequena tabela nós estamos, se somos anjos ou se somos demónios, em que nos anjos podemos direcionar ao bem
amor, caridade, compaixão, empatia, respeito, paz, justiça. Mas, do outro lado, temos os demónios, em que, figurativamente, nos mostram o mal. E o mal, na humanidade, é o egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, o ódio, hipocrisia, desrespeito. André Luiz, no livro Os Obreiros da Vida Eterna, ainda nos diz que somos nós mesmos, quando, desolados dos divinos desígnios, pervertermos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Portanto, cabe-nos a nós perceber em que lado é que nós queremos estar, se no lado dos anjos ou no lado dos demónios. E fazendo uma pequena reflexão sobre este tema, quero-vos dizer que tudo isto são efetivamente sábias palavras, trazidas pelos espíritos que nos codificam esta doutrina. Sabendo nós que Deus é tão justo, é chegada a hora da mudança. Já chega de falarmos apenas naquilo que é menos bom. É hora de despertar, é hora de confiar que também nós podemos ser anjos, aqueles que laboramos na seara do nosso Pai, o Pai Criador. Não é mais tempo de duvidar que também nós somos capazes. Deus criou-nos à sua semelhança. Por isso, confiar na vida, confiar nesse nosso Deus, que é amor e que deixou a cada um de nós a sua centelha divina, podemos fazer a diferença. Cada um de nós que está nesta sala, não há nenhum que não tenha a sua luz interna. Então é um momento de acender e fazer a mudança. Qualquer mudança que queremos que aconteça tem de acontecer primeiro dentro de nós, no nosso interior. Então, para hoje, o meu desejo é que possamos sair daqui com a nossa fé renovada e acreditar no nosso brilho interior e que possamos espalhar, como verdadeiros anjos, o amor, a caridade, a empatia e o respeito, começando em nós e levando a todos os que connosco convivem. A nova era está a chegar, por isso precisamos estar despertos a isso e a viver o mais ligados possíveis ao nosso Pai, praticando o bem. Deixo-vos então este meu anjo e agradecendo a vossa atenção e convidando mesmo a esta reflexão interna e a procurarmos cada vez mais o lado do bem, porque fazendo o bem aparece, amando-nos uns aos outros, como Jesus também nos ensinou, e que é assim, a vida é muito, muito bonita e para isso precisamos de estar despertos para o lado do bem. Muito obrigada.